estamos novamente aqui na nossa segunda videoaula da disciplina Linguagem da Mídia Impressa, Escrita e Visual. Hoje eu convido você para um passeio por dentro da gráfica. Nós vamos conhecer todos os processos, desde a chegada dos arquivos até a saída do material finalizado dentro da nossa gráfica aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Quem vai nos acompanhar e nos mostrar como funciona uma gráfica por dentro é o jornalista, o repórter Lucas Felipe Jerônimo. Estamos na gráfica da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui vamos entender passo a passo como acontecem os processos de impressão. Esta é a recepção. Agora nós vamos conhecer o setor de produção gráfica. Aqui as imagens e os textos que chegam são transformados em páginas através da composição gráfica ou diagramação. Nós vamos conversar agora com o Eduardo. Ele é técnico em artes gráficas da universidade. Eduardo, qual que é o primeiro passo para quem quer fazer um produto impresso? Bom, o primeiro passo é preparar o seu produto digitalmente, né? Ou seja, você preparar o seu material nos programas adequados para impressão em offset, como o CorelDRAW, o InDesign, né, o PageMaker. Mostra um pouquinho aqui dessa sala para a gente. Bom, esse aqui é o setor de diagramação. Aqui é onde nós preparamos os livros, as revistas, formulários, folders, cartazes, todo o material da universidade que vem para ser impresso passa por aqui primeiro. Eduardo, o que acontece depois que a página já está diagramada? Bom, depois que você já tem sua página diagramada, o seu arquivo digital, nós fazemos um PDF desse arquivo, que é um tipo de arquivo que vai dar origem às chapas, que são as matrizes para impressora offset. Essas chapas, elas são 4, né, como vocês estão vendo aqui. Cada uma corresponde a um tipo de cor que vai ser usada na impressora para fazer a impressão de todas as cores do impresso, seja do jornal, de uma revista, enfim. Essas chapas aqui, elas são de alumínio e elas é que vão servir para ser usadas na impressora offset para dar origem ao impresso final. Quais cores são utilizadas nessas chapas? Bom, a gente tem uma chapa na cor preta, uma na cor amarela, uma na cor ciano, que é um tipo de azul, e uma na cor magenta, que é uma espécie de rosa-choque. Da mistura dessas 4 cores básicas é que a gente tem todo o colorido do impresso. E onde que são colocadas essas chapas? Nos rolos das impressoras, e é o que a gente vai conhecer agora. Vamos conhecer então agora o setor offset, onde é feita a impressão colorida. Então, Eduardo, depois que a matriz está pronta, o que acontece? Bom, a matriz estando pronta, que são as chapas, nós trazemos aqui para o setor de impressão offset, né, para a gente poder dar continuidade ao processo de produção do impresso colorido. No caso, a gente tem uma impressora offset aqui, monocolor. Ela imprime uma cor de cada vez. Então, se eu tenho 4 chapas, né, uma correspondente a cada cor, eu vou colocar primeiro uma chapa nessa impressora para fazer a impressão correspondente àquela cor. Então, se eu tenho uma chapa da cor preta, amarelo, magenta e ciano, então eu coloco primeiro na impressora offset a chapa da, por exemplo, correspondente à cor magenta. Então, o impressor vem, coloca o papel na impressora e imprime a quantidade de impressos que ele vai fazer somente com a cor magenta. Depois que ele fizer toda a impressão, aí ele troca a chapa, coloca uma chapa de outra cor, por exemplo, do ciano, recoloca todo o papel na impressora e aí imprime todas as folhas de papel em cor ciano. À medida que ele vai trocando de chapa e voltando o papel, vai havendo uma mistura dessas 4 cores primárias. E dessa mistura é que eu tenho todo o colorido que eu vejo impresso no papel. Vocês podem ver agora que nós estamos fazendo a impressão de uma cor só, né? Então ali você tem vários rolos funcionando. Um deles é para soltar a tinta,
O outro é a chapa, que é a nossa matriz, né, que tem a imagem que a gente fez inicialmente digitalmente, né? Aí ele recebe aquela tinta, passa para um outro rolo e que passa aquela imagem para o papel. E aí sai o papel com a imagem correspondente àquela cor. Pode-se dizer que a impressão colorida é mais cara por conta disso? Sim, impressão colorida é mais cara por isso, porque você tem que... no caso de uma impressora monocolor, que imprimiu uma cor de cada vez, você passa aquele mesmo papel 4 vezes na impressora, até obter o resultado final. Mas nós temos também aqui impressoras 4 cores, que imprimem as 4 cores de uma vez só. Ou seja, o papel vai passar uma vez só pela máquina, né? Agora, o processo de imprimir colorido realmente é mais caro do que imprimir uma cor só, justamente pela quantidade de mãos de tinta que você passa no papel. A impressora que imprime as 4 cores de uma vez só é um processo muito mais rápido e até mesmo econômico, né? Isso, ele é mais rápido, né? Porque você gasta menos tempo imprimindo uma cor, depois voltando para a máquina para imprimir uma segunda cor, depois uma terceira e uma quarta. E é mais econômico porque cada vez que você coloca o papel na impressora, você precisa fazer um acerto nela, né? E a impressora 4 cores precisa de menos acerto do que uma impressora de uma cor ou de 2 cores. Vamos mostrar agora o trabalho dessa impressora que imprime as 4 cores de uma vez só. Eduardo, quais são as vantagens desse tipo de impressora? Bom, essa é uma impressora 4 cores que, ao contrário daquelas impressoras ali, ela imprime as 4 cores de uma vez só no papel. Ou seja, minha impressora é alimentada e quando sai o resultado final, ele já sai praticamente pronto, né? Além de que ela desperdiça menos papel do que uma impressora monocolor, que precisa ser feito acerto mais vezes à medida que vai imprimindo cada uma das cores. Ela é mais moderna, ela tem um grau de precisão maior e ela aceita formatos de papel maior do que aquele ali. Existem outros tipos de impressora no mercado? Existem outras impressoras mais modernas, que aceitam um formato de papel maior, que já imprimem o seu material e já cortam e já dobram, né, entregam seu material praticamente pronto. No nosso caso aqui, depois que é feita a impressão, esse impresso vai para o setor de acabamento para ser feitos os arremates finais, né, como por exemplo, corte, dobra, colagem. Eduardo, quais outros tipos de impressão que são oferecidos aqui pela Gráfica? Bom, além da impressão em offset, né, que são impressões coloridas, nós temos impressões eletrônicas também em uma cor só, né, no caso na cor preta, para fazer a produção de livros, revistas, formulários e todo tipo de impresso que vai apenas texto branco, né, e também em formatos reduzidos. Se você quiser conhecer o setor, podemos ir lá. Vamos lá então. Esse é o setor de impressão eletrônica. Ele é um pouquinho barulhento, tá? Mas dá pra gente aguentar. Aqui, Lucas, é onde são feitos os impressos que tem uma cor só em cor preta. Então, os livros e as revistas feitos aqui na universidade são impressos nessas 2 máquinas aqui. Elas imprimem um formato até o tamanho de um A3 no máximo. Ela pega alguns tipos de papéis diferentes, mas não todos, e ela imprime frente e verso também. Que tipos de produtos são impressos aqui? Então, são os livros e as revistas da universidade, formulários e qualquer tipo de material que vá a tinta preta. Qual a quantidade diária de impressão aqui, mais ou menos? Olha, por dia, ela imprime até 40 mil cópias. O material, depois que ele está impresso, ele já está pronto? Na verdade, não. Quando o material está impresso, ainda falta mais uma etapa, que é seguir para o setor de acabamento, onde vai ser dado o arremate final no material.
Então vamos conhecer o setor de acabamento agora. Este é o setor de acabamento, a última fase do processo de impressão. Eduardo, o que é feito aqui? Bom, aqui no setor de acabamento é onde os impressos vêm para ser dado o arremate final. Então, por exemplo, um livro, depois que é impresso, ele precisa ser cortado, ser colado, né, ser colocado uma capa e ser cortado novamente para ele ficar no tamanho dele final. Agora, tem algumas publicações que precisam ser grampeadas, né, que vão com uma dobra ou vão com um picote. Isso tudo é feito aqui. Quando o material está todo pronto, aí nós embalamos para ser entregue, né, para os seus devidos setores. E o que é feito com o material que sobra? Bom, o material que sobra, ele é descartado. Tem uma equipe que recolhe lixo, né, para reciclar toda semana. Então, muito papel aqui estraga, fica mal cortado ou mal impresso. Então, é destinado todo para reciclagem. Você acabou de conhecer o processo de funcionamento de uma gráfica. Lembre-se, ao optar por fazer um produto impresso, deve levar em consideração o que sua gráfica oferece e o que seu orçamento permite. Para saber mais, acesse os links que aparecem na sua tela. Espero que vocês tenham gostado de passear por dentro da gráfica da UFO e descobrir como funciona realmente todo o processo de impressão, todo o processo que está aí por trás de cada livro, de cada jornal que você lê. Agradeço ao repórter Lucas Felipe Jerônimo, agradeço a sua presença e peço que continue acompanhando as atividades da disciplina Linguagem da Mídia Impressa e Escrita Visual aqui no curso de Mídias na Educação. Obrigada e até a próxima!